Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro da Maratona Meu CRC 2020. Bom estar aqui novamente. Hoje vamos falar de ativo imobilizado, tá? Neste nosso encontro. E eu espero que você esteja conseguindo acompanhar, mesmo que não seja no momento em que este conteúdo vai ao ar, mas que você consiga visitar essa playlist, acompanhar todos os conteúdos que ficam aqui à disposição, tá? Hoje eu vou falar de ativo imobilizado sobre aspectos a respeito, né, de circunstâncias, situações que talvez você não vivencie no seu dia a dia, mas você vai encontrar na prova tal abordagem, não tenha dúvida, tá? Você vai sim encontrar determinadas abordagens que eu também tenho certeza que não exatamente você vivencia no seu dia a dia, tá certo? Então, antes de começarmos, eu recomendo que você, caso você não esteja inscrito ainda, que se inscreva aqui neste canal, tá? Ative o alerta, porque além da maratona Meu CRC 2020, você receberá comunicações sobre vários outros conteúdos que eu disponibilizo aqui, tá? No próximo encontro, já quero deixar o alerta também, o próximo tema será provisões passivos contingentes e ativos contingentes, as orientações do CPC 25, tá? Já fica o alerta para o encontro seguinte, concluindo a nossa semana da maratona. Na próxima semana, uma outra sequência, que eu ainda vou dizer qual será. E você pode também pautar estes encontros. De que forma? Você pode mandar no meu WhatsApp, aqui mesmo nos comentários, no direct do meu Instagram, assuntos que você entende que precisa de ajuda. Tá? Se você quiser me mandar alguma questão de prova passada para eu trazer aqui uma resolução, faça isso também. Tá legal? Bom, vamos então para a nossa abordagem sobre, deixa eu botar o tema aqui, a chamada do nosso assunto de hoje, que é ativo imobilizado, tá? Importante, deixa eu fazer umas anotações aqui importantes para que você acompanhe comigo. Eu uso algumas colocações e vou repetir aqui. Não é a prova, e aí é um alerta para muitos que já têm esse pensamento e para quem pega carona nele, né? Porque tem um negócio chamado senso comum, que eu digo bastante. O que é o senso comum? Você, aliás, cuidado com o senso comum, né? O que eu quero dizer é isso, cuidado com o senso comum. Senso comum é um pensamento coletivo, tá? Agora, presta atenção se você não está assumindo isso para si, simplesmente por ser um pensamento coletivo. Será que alguma coisa que você esteja pensando realmente, ao invés de ser um pensamento seu, é um pensamento que você trouxe desse coletivo, tá? Alex, mas é errado isso? Não, não estou dizendo o que é certo, o que é errado. Porém, neste contexto que é a preparação para o exame de suficiência contábil, às vezes você pode dar origem a dificuldades, principalmente a ansiedade, preocupação, baseada num senso coletivo, num senso comum, que não é necessariamente um pensamento seu, tá certo? Um deles, tal assunto, só cai tal assunto na prova. Será? Será que isso é verdade? Eu uso repetidas vezes o exemplo do ativo biológico. Em momento onde... E assim, eu não acho. Eu vivencio as coisas. Em sala de aula, com muita gente, um dos temas
líderes do ranking de manifestações era esse. Olha, nessa prova só está caindo ativo biológico. E aí sabe quantas questões caíram? No ano todo, nas duas provas onde isso era uma manifestação coletiva, uma questão. Teve um ano que não caiu nenhuma, teve um semestre, né? Uma das provas do ano não caiu nenhuma questão, a outra prova, a segunda prova do ano, ou vice-versa, caiu uma, tá? Então, o que isso provoca, se você assume esse tipo de verdade como sua também? Ansiedade, aí já... Quando alguém fala isso, parece que já é algo difícil, né? Só cai ativo biológico. É a mesma coisa da pessoa falar, olha, o ativo biológico é muito difícil e eu preciso me virar porque vai cair na prova só, é uma prova de ativo biológico, né? E aí você pega isso e começa a sofrer, porque você vai precisar estudar esse raio desse ativo biológico, tá? Outra coisa, na prova não cai nada do que eu faço no dia a dia. É exagero, né? Não cai nada do que faz no dia a dia. Mas tem um fundo de verdade aí, tá? Tem um fundo de verdade que passa a ser algo com o qual com quem, né, você se relaciona melhor, desde que você tome consciência do seguinte: não cai nada do que eu faço no meu dia a dia. Para cair no seu dia a dia, a prova teria que ser sobre a sua empresa, né? Sobre as suas práticas. E aí isso não vai acontecer com você nem com ninguém, tá? Então, não é a prova está aqui e você está aqui. A prova, você está aqui. Não estou diminuindo ninguém. Só estou mostrando que assim, o teu contexto é um. E aqui é o universo da ciência contábil. O teu contexto tem um limite de tamanho, assim como o meu e de todo mundo, tá? Então, não é a prova que vai se adequar ao contexto, ao nosso contexto. Nós que estamos aqui no nosso contexto, temos que caminharmos na direção ampla dos contextos da ciência contábil, porque é uma prova de ciência contábil, tá certo? É uma prova de ciência contábil. Esse é o jogo, tá? Esse aqui que é o jogo. Então, cuidado também para você, na hora do desenvolvimento dos temas, não conduzi-los com aquilo que você faz no dia a dia. Porque a distância entre, no intervalo, né, entre nós aqui, no nosso contexto, e o amplo universo da ciência contábil, tem um meio de caminho, que é um alinhamento feito por meio das orientações dos pronunciamentos técnicos, da doutrina, tá? Então você tem que passar por isso para alinhar aquilo que você já sabe praticar, tá? No seu cotidiano, com com a abrangência das orientações da ciência contábil, tá? Então vamos lá. Com relação a ativo mobilizado, isso se aplica também. Tem alguém batucando aqui na vizinhança aqui. Espero que não esteja te atrapalhando. Então, como que isso se dá no contexto da ciência contábil, ok? Do ponto de vista desse assunto aqui, ó. Do ponto de vista deste assunto aqui. Ativo imobiliário. Se você já me conhece, já acompanha minhas aulas, sabe que eu sempre reclamei da dificuldade de escrever aqui com o mouse. Estou estreando um recurso aqui, então vamos lá, vamos ver se eu me ambiento com esse negócio aqui. A primeira vez que eu estou usando. Bom, o ativo mobilizado,
tem um ciclo, né? Isso aqui é o ciclo. Em qualquer lugar, e qualquer que seja o item, tá? E eu vou chamar esse ciclo de... Eu vou chamar esse ciclo de o início, tá? A hora que ele chega, o meio, ou a manutenção, ou a sua permanência, e vou colocar de desfecho. Não é fim, né? É um desfecho. Esse é o ponto de vista do reconhecimento contábil, tá? Então, tudo que está de azulzinho aqui, meus caros, é o reconhecimento, tá? Contábil. Talvez você esteja acostumada a dar entrada numa nota, tudo bem? Você dá entrada numa nota, pelo valor cheio da nota, e tchau. Quando muito você calcula uma depreciação, ou outra pessoa, e vida que segue. E nunca mais você mexe com aquilo, tá? Agora, existe o controle físico, existe um monte de coisa nesse entorno. O aspecto da representação fidedigna. Eu falei em outro encontro sobre elementos do CPC 00, estrutura conceitual, né? E faz todo sentido para isso aqui. Então, pensa, eu vou marcar uns pontos aqui, ó, e a gente tem que levar em consideração. No reconhecimento inicial, se isso aqui ainda aparece um I, ou então você faz uma força aí para entender assim. Você tem que determinar o custo, tá? De aquisição, ok? Você tem que determinar também um valor residual, se houver, tá? O que é um valor residual? O valor residual está para uma estimativa associada ao desfecho, tá? Então, eu adquiri uma máquina por 10 milhões. Uma máquina por 10 milhões. A perspectiva é de que ela, ao final dos seus 8 anos de vida útil, deixa eu ligar um ar aqui, que senão eu vou morrer sufocado. Ao final dos seus 8 anos de vida útil, esta máquina terá um valor residual de, por exemplo, 10%. Tá? Estou criando aqui uma situação. Então, o valor residual é o valor econômico. Vai anotando aí também. O valor residual é o valor econômico estimado como existente para o final da vida, para a data final de vida útil do bem, pelo qual este possa ser comercializado. Então, eu comprei uma máquina hoje, daqui a 8 anos, depois do uso, né, ela terá um valor de 10% como valor residual. 10 milhões, 10%, 1 milhão. Tá? Estima-se que ela poderá ser vendida por 1 milhão. Por que eu preciso disso agora no reconhecimento inicial? Porque eu vou subtrair do custo, depois eu vou mostrar em números isso aqui, tá? Para determinar o valor depreciável.
ok? Valor depreciável. Então, 10 milhões. Eu subtraio 1 milhão, encontrei a base, que é o valor depreciável, de 9 milhões. Esses 9 milhões eu vou depreciar pelos 8 anos que eu disse aqui. Tá certo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu deprecio pelo valor cheio da nota, obviamente, lá na data final, o valor residual não estará figurando na contabilidade. E aí não vai refletir a verdade estimada nessa data de reconhecimento inicial. Tá? Então, esses pontos são determinantes. O valor depreciável será a base, né? Eu preciso saber da vida útil também, porque eu vou dividir isso por isso, e aí eu vou encontrar a minha cota ano ou mês de depreciação, tá? E obrigado a você que está servindo de cobaia aqui para mim. Estou brincando, né? Cobaia no bom sentido. Você está vendo a minha estreia com esse recurso aqui para escrever na tela, e eu vou me acostumar com ele. Bom, dito isso, eu fiz aqui, meus amigos, situações relacionadas ao início. E ao meio? Ao meio, ao curso, né? No decorrer da vida útil deste bem, você vai reconhecer a depreciação, você vai submeter a análise de recuperabilidade, tá? Então você vai fazer os registros e você vai fazer, sobretudo, revisões, tá? Aliás, vou marcar 3 pontos aqui. Primeiro, você vai submeter se necessário, ao teste de recuperabilidade, tá? Não é objetivo aqui falar do CPC 01, mas você não pode esquecer desse componente aqui no contexto, tá? Vou marcar aqui, tá? Para você lembrar que é o CPC 01. Com relação ao imobilizado, a gente está falando de CPC 27, ok? Nós temos que avaliar duas coisas que são, isso novamente no curso do processo, a vida útil. Aquela vida útil que eu falei de 8 anos, ela se confirma a cada ano? E o valor residual. Então, aqui nós estamos falando de revisões periódicas. Se eu faço isso em novembro, todo mês de novembro eu tenho que fazer isso. Tudo bem? Esse é o ponto. Por quê? Se houver alguma mudança nessa estimativa, se ao final do primeiro ano de uso desse bem, aquela perspectiva de existência de um valor econômico lá no último ano, que era de 10%, não mais existir, eu tenho que pegar o valor residual e colocar na base da depreciação, para que lá no final ele esteja 100% depreciado,
sem a remanescer um valor residual, tá? Eu estou dando um panorama geral de coisas que você precisa identificar nos enunciados das questões, que são as orientações do CPC 27. Vamos ver em números, em um exemplo prático, isso que eu estou falando? Vamos lá. Olha aqui. Uma empresa adquiriu em X1 uma máquina. Uma empresa adquiriu em X1 uma máquina por 5 milhões para uso ao longo de 12 anos. Ao final de sua vida útil, estima-se que o valor residual corresponde à existência, né? Estima-se um valor residual correspondente a 5%, tá? Então, quer dizer o seguinte, depois que a máquina estiver totalmente depreciada, haverá 5% disso aqui como valor residual. Ela terá um valor de mercado aí de 250 mil, tudo bem? Isso aqui não é uma questão de prova, mas tem toda a cara de ser, tá? Qual o valor contábil desta máquina ao final do ano 6, considerando que não houve nenhuma modificação nas estimativas iniciais. Então, a gente tem um pontapé inicial aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que ele se dará. Se a máquina, depois do pontapé inicial, sofrer alguma, com relação à máquina, não a figura dela, né? O entorno dela, né? A sua realidade, sofrer alguma modificação do ponto de vista de vida útil ou de valor residual, os cálculos para a sequência do tratamento contábil devem ser refeitos. Não foi o caso aqui. Tudo bem? Não foi o caso aqui. Então, vamos ver como é que fica esse contexto aí. Olha aqui ó, a data zero, a tal data zero da nossa máquina. Tá? Valor de aquisição, 5 milhões. Ok? Valor de aquisição, 5 milhões. O valor residual de 5%, 250. 4.750 é o valor depreciável, tá? Isso será feito por quanto tempo? Qual é o tempo de vida útil da máquina? 12 anos. Ok? Então, vamos ver se a nossa conta bateu ali, ó. E os 12 anos, meus caros, estou falando isso aqui, ó. 4.750 dividido, tá? Isso aqui, ó, dividido por 12. Tem que dar aqueles 395.883. 4.750 4.750 dividido por 12, 395.883. Essa é a cota ano de depreciação. E aqui uma coisa muito importante. A gente às vezes confunde a leitura do valor contábil a cada data, tá? A leitura do valor contábil a cada data. Olha aqui uma coisa. Vou até mudar de cor aqui, ó. Como que a gente lê o valor contábil? Tá? Valor contábil é igual
ao custo menos a depreciação acumulada. Então, é este menos este, tá? Na data zero, se eu pergunto para você, qual é o valor contábil na data zero? Então, são 5 milhões, ó. Aqui, ó. Este menos este é igual a 5 milhões. Essa é a leitura que você precisa sempre fazer com segurança, sem fazer constar elemento que não é. Tem hora que você pega isso do depreciável para baixo, aí você vai errar sempre. Cuidado, tá? Com isso, a gente consegue claramente, no nosso exercício aqui, respondermos a pergunta. Vamos responder. A pergunta não é sobre o ano 6? Então, sobre o ano 6, nós simplesmente temos que fazer o quê? Isso aqui vezes 6. Menos o custo. Essa que vai ser a nossa resposta. Tá? Essa que vai ser a nossa resposta. Tudo bem? Vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui, ó. 6 vezes... Aqui, ó. 6 vezes a depreciação acumulada. A depreciação acumulada não, né? 6 vezes a depreciação. Quanto que dá? R$2.375. Quanto que dá? Eu estou apanhando do meu equipamento aqui. Mas vamos lá, nada que 10 anos de prática não resolva, né? Quanto dá o valor de aquisição menos a depreciação acumulada? 2.650. Aqui está a nossa resposta para a questão. E eu criei este enunciado assim exatamente para espelhar situações que aparecem sim na prova. Exatamente desse jeito, tá? Aqui só para fechar o contexto, olha só. Ao final da vida útil, tá? Ao final da vida útil desse bem, o seu valor estimado é de 250 mil, que é exatamente a perspectiva que a gente tinha na data inicial, tá? Tudo bem? Percebeu que o que tem aí nestes números reflete exatamente aqueles rabiscos do começo lá. A base, a fotografia de começo, meio e desfecho. Tá? Por que eu não falo fim? Porque, eventualmente, o desfecho é do reconhecimento contábil, porque, eventualmente, você pode ter um bem totalmente depreciado que ainda está mantido na empresa. E aí você tem o controle físico dele, a vida dele não acabou. Acabaria em termos de reconhecimento contábil, vida útil. Tá, mas fisicamente ele está lá, ainda pode ter algum papel. Tudo bem? O controle físico. Porém, atenção para estes aspectos do reconhecimento inicial. É lógico que o meu objetivo aqui foi mostrar estritamente as questões sobre os registros, tá? De CPC 27 ativo imobilizado, a gente tem diversas outras coisas para abordar, mas vamos com calma. E também tem o aspecto da composição do custo de aquisição, tá? Gastos necessários para que o bem esteja no local e em condição de uso,
também farão parte do custo de aquisição. E aí eu estou falando de frete, eventualmente uma customização de software para o componente funcionar, para o equipamento funcionar, coisas dessa natureza, sem as quais o bem não funciona, não consegue ser utilizado pela empresa. Tá? Mas o propósito aqui era realmente mostrar aspectos do reconhecimento contábil, daí essa fotografia aqui para vocês. Tá legal? Tudo bem? E você fatalmente já sabe que isso é uma coisa muito presente nas questões de prova. Tá? Meus caros, era a abordagem de nosso encontro de hoje, aspectos de reconhecimento contábil de ativo imobilizado, tá? E lembrando que eu já estou formando turmas para a jornada de preparação para o exame de suficiência, edição 2 de 2020, grupo fechado no Zoom. É um curso pago, tá? Encontre o link aqui na descrição, não se esqueça disso. Não se esqueça disso, onde você vai poder, você que vai prestar esse próximo exame, vai encontrar um calendário e conteúdos do alicerce do edital direcionados para a data de prova 2, que muito provavelmente vai acontecer em torno do meio para o final de novembro. Tá? Nós vamos saber isso oficialmente já. Tá? No mais, próximo encontro da nossa maratona, provisões, ativos, contingentes, passivos contingentes, CPC 25. Não deixe de comparecer aqui. Espero por você um bom restante de dia e até nosso próximo encontro. Até mais.